Olá, jovem adventista, mergulhando mais fundo é o título da nossa lição do dia de hoje. Nesta lição, o autor começou mostrando que como Tiago White e Joseph Bates vieram de denominações que tinham certa compreensão a respeito das divindades celestes, eles tiveram que desaprender o que tinham aprendido para que aprendessem o que as escrituras ensinam a respeito deste assunto. Logo no início do relato do livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Tiago e Bates perceberam pela narrativa que havia no mínimo um outro ser com Deus no ato da criação. O relato diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando nós pegamos outros relatos, como o primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, versículo 16, vemos escrito que em Cristo foram criadas todas as coisas por meio dele e para ele. E além destes dois seres, ao olhar para o segundo versículo do livro de Gênesis, vemos que o Espírito Santo também está presente no início da obra da criação. Vemos então a atuação harmoniosa no mesmo propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E além destes dois seres, a saber, Deus, Jeová, e também Jesus Cristo, Filho, ao olhar para o segundo versículo do livro de Gênesis, vemos que o Espírito Santo também está presente no início da obra da criação. Vemos então a atuação harmoniosa no mesmo propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tanto na obra da criação como também na obra da redenção, que é o outro destaque que o autor da nossa lição nos passou no dia de hoje, que é o que foi apresentado no nosso texto-chave da semana, que fala a respeito que depois que Deus enviou o Filho dele após este ter sido morto, o Pai enviou, e ali no caso enviaria, o Espírito Santo como nosso auxiliador, preenchendo o vazio que ficaria após Cristo ser levado para os altos céus. Tanto um como o outro mergulharam mais fundo para que a obra de salvação fosse completada. Tanto Cristo como o Espírito Santo vieram até nós para que assim esta obra fosse completada perfeitamente. Este foi o resumo da lição.